Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao Conexões Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre uma solução para pessoas que precisam se submeter à cirurgia de retirada total da laringe e até cordas vocais, algo que pode trazer mais qualidade de vida, porque possibilita que a pessoa volte a falar mesmo após essa retirada. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o Dr. Bonfim Júnior, médico e cirurgião de cabeça e pescoço. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Primeiro, eu queria soltar aqui um dado muito relevante que no Brasil ocorrem cerca de 3.000 laringectomias por ano, que é a retirada da laringe. Em que situações isso pode acontecer? Existe a retirada das cordas vocais também? Em que situação também é necessário tirar as cordas vocais? E o que pode ocasionar isso? Bom, primeiro que é um número muito grande e muito triste da nossa estatística. O câncer a principal causa de retirada da laringe é o câncer de laringe. Certo. E o maior problema que nós temos, cirurgiões e médicos que trabalham com oncologia dessa parte da região da laringe, é que a maior parte dos pacientes já chegam a nós, aos nossos consultórios, com a doença muito avançada. São, em sua maioria, homens, em sua maioria, tabagistas, e que também associam o tabagismo, o hábito de fumar, ao álcool, ao uso do álcool. E o problema é que, se o diagnóstico fosse feito de uma forma mais precoce, seria possível submeter o paciente a tratamentos menos agressivos que poderiam preservar essa laringe e ele continuar mantendo a função da laringe. Mas o problema é que, com o diagnóstico tardio, a doença avança e aí a solução que nós temos, por muitas vezes, é fazer a laringectomia total. Por que o diagnóstico é tardio? São os sinais que são muito parecidos com coisas normais do cotidiano? Ou porque realmente existe uma negligência dessa parte? É muito multifatorial. A primeira coisa que temos que compreender é a dificuldade de acesso da maior parte desses pacientes ao Sistema Único de Saúde. Apesar do Sistema Único de Saúde ser um sistema de saúde que tem o seu funcionamento, é público, é gratuito e tende a ter uma política equânime para a população, porém, o acesso dele, em boa parte, ainda é dificultoso. Uma vez que o paciente, para chegar ao cirurgião especialista que vai fazer o diagnóstico e o tratamento mais adequado, por vezes ele tem que primeiro solicitar a consulta para um médico mais próximo do posto de saúde, para depois entrar num fluxo de atendimento para chegar no hospital, muitas vezes secundário ou terciário, para poder fazer o tratamento adequado. Isso pode demorar meses. E nesse caso, o câncer é uma doença tempo-dependente. Se demorar muito, a doença pode avançar e mudar um tratamento que dá para fazer um tratamento conservador para um tratamento mais agressivo. A segunda coisa é a educação. Então, mês passado, foi o Julho Verde, eu falei muito, todas as comunidades de cirurgia de cabeça e pescoço falou muito sobre a necessidade da conscientização e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. E o entendimento de que o câncer ele pode sim se apresentar com sintomas muito discretos, que nem sempre é a falta de ar, mas uma rouquidão que não cura, uma mudança de voz que aparece e não fica boa no período de 2 semanas, nódulos no pescoço, uma dificuldade para respirar ou para engolir que permanece, mas às vezes não causa um grande problema para o paciente, já é aquele sinal inicial do câncer que quando acontece a paralisia da prega vocal é porque a doença já é avançada. Então, na maioria das vezes, há uma questão de conscientização de entender que o indivíduo tem que buscar um atendimento de saúde e que porque ele não quer parar de trabalhar, porque ele não considera que está doente, ele não busca e demora a se tratar. Só o câncer de laringe vai fazer com que eu precise fazer a retirada ou existem outras doenças que também terminam nessa cirurgia de retirada? É bem raro, mas existem. Principalmente pacientes assim que eventualmente tiveram câncer e foram submetidos a radioterapia no pescoço, podem sofrer o que se chama de osteocondrose na cartilagem de laringe e a laringe parar de funcionar. E o jeito é retirar a laringe. Outros casos, bem mais raros, é quando exige a necessidade de retirada da laringe em casos de pacientes que precisam fazer o isolamento da comunicação da via aérea com a via digestiva. Mas são casos muito raros. 99,9% dos casos das laringectomias acontece por causa do câncer. Doutor, vamos ser bem didáticos agora. Qual é o funcionamento da laringe? Qual é a importância que ela tem para a gente? A laringe é um órgão fantástico. Ele imagina que é um órgão que, por exemplo, dá voz
ao passarinho, ao mesmo tempo que ele também dá voz a um animal como um crocodilo. Então, em nós, ele dá a voz à comunicação. Eu sempre digo que a voz é tal qual nossa expressão, nossa impressão digital, nossa expressão facial, é ela quem nos faz nos comunicar com o mundo. Então, nós falamos, nós exprimimos nossa emoção pela voz. Mas a laringe não trabalha só nisso, não é só com a voz. Ela também é responsável por proteger a nossa via aérea, né, os pulmões, do alimento que nós engolimos. Então, a partir do momento que o alimento ele é engolido, a laringe ela se fecha para o alimento descer para o estômago, e também é responsável pela respiração, é pela laringe que nós respiramos. Uma vez que uma pessoa tem uma doença que precisa retirar a laringe, é algo que implica não só na perda da voz, o que já é muito grave, porque essa pessoa, por muitas vezes, tem que reaprender a falar, reaprender a se comunicar. Vivemos ainda um país que existe ainda muitos analfabetos, que não sabem escrever, e também pela perda da expressão corporal, porque a laringe, poucas pessoas percebem, mas a partir do momento que essa pessoa tem que começar a viver agora com a traqueostomia, que é aquele furo no pescoço para poder respirar, aquilo traz um intenso drama pessoal de se expor em público, de se comunicar com outras pessoas, de que as pessoas, alguém que olhe para aquilo não consiga entender o que é aquilo, né? Por que essa pessoa está respirando. Então, existe uma mudança corporal muito forte em quem sofre uma laringectomia, que é muito importante que as equipes multidisciplinares, fonoaudiólogos, psicólogos trabalhem isso para o paciente voltar a se reintegrar à sociedade como uma pessoa normal, que é o que ele é. Bom, e essa solução, que é o que a gente vai falar agora no programa, né? É uma solução que repara não só a perda da voz, como essa que o senhor acabou de dizer, que é o fato da pessoa se isolar socialmente, que são as laringes eletrônicas, né, doutor? O que é a laringe eletrônica? A laringe eletrônica é uma das opções que tem para reabilitar a voz do paciente. Então, a laringe eletrônica é um aparelhinho, basicamente um aparelhinho pequeno, ele parece um celular, alguma coisa assim do tipo, e um barbeador. E em contato com o pescoço e com o treinamento de fonoterapia, a pessoa que é laringectomizada consegue falar pelo som desse aparelho e sai um som. É um som robótico, é um som eletrônico, mas é um som que já traz a comunicação desse paciente a um ponto em que ele consegue se comunicar, ele já volta a se comunicar, e o que traz um intenso prazer, uma intensa satisfação para esses pacientes. Ale, olha aí, ó, o Ale colocou a imagem aí, doutor. É exatamente assim que o paciente utiliza. Ali embaixo está a traqueostomia, não é isso? Isso, é por onde ele respira. E ele está segurando, gente, o paciente, exatamente a laringe eletrônica e colocando na garganta. Ele empurra um pouquinho, é assim que ele utiliza, né? Assim que ele utiliza. Então, ele mantém ainda a vibração do som, né? Porque ele consegue ainda ter as outras regiões, a língua, os dentes, né? A gengiva, o céu da boca, e o pulmão consegue ainda manter o trabalho de fonação. O que não tem mais é a laringe para ter a vibração das pregas vocais e produzir o som. Então, esse trabalho dessa musculatura, das estruturas, dos ossos e da cartilagem, fazendo trabalho, ele é sentido pela membrana da laringe eletrônica e isso consegue produzir um som. E esse som é entendido como palavras, como frases inteiras que a pessoa laringectomizada consegue se comunicar. Mal comparando, é como se fosse um microfone. Ele que vai colocar essa voz para fora para que as pessoas... E aí, a desvantagem, digamos assim, é que a voz é robotizada, nesse caso. Isso. Nesse caso da laringe eletrônica, o paciente ele fica com a voz robotizada. A melhor forma de reabilitação vocal que existe é o que se chama de prótese vocal. Que seria uma outra solução. É outra solução. Só que a prótese vocal é um pouquinho mais complexa porque exige duas coisas. Primeiro, um procedimento cirúrgico a mais para poder colocar essa prótese. Então, ela faz a comunicação da traqueia com o esôfago. E quando se fecha o buraquinho da traqueostomia, o que chamou a ostomia, né? O ar para de ir para fora e começa a passar por essa prótese vocal, que eu vou mal comparar a um apito. Só para o apito sai o som. Então, da mesma forma, quando passa o ar por dentro dessa prótese, ela faz um som. E esse som agora vai sair pela boca. E com o trabalho da língua, dos dentes, o trabalho vocal, o indivíduo ele consegue voltar a falar pela prótese vocal.
ela é melhor do que a laringe eletrônica no sentido de fazer uma voz mais expressiva. É o que chega mais próximo do natural. Ele consegue aumentar o tom de voz, baixar o tom de voz, falar. Então a voz ela não exprime só informação, mas também exprime emoções. Então é possível falar, você entender que a pessoa está com raiva pela sua voz, que ela está feliz pela sua voz. Existem muitas formas de você falar para exprimir emoções. E com a prótese vocal isso é possível. E com a laringe eletrônica, com a voz robotizada, não é muito mais difícil compreender isso. Porém, como eu disse, exige a necessidade de uma cirurgia a mais, não uma cirurgia grande, é uma cirurgia pequena, e também a manutenção, a higiene da prótese e a troca temporária. Então, em torno de mais ou menos 4 em 4 meses, até de ano em ano, em alguns casos, tem que trocar essa prótese por uma nova. Isso envolve um custo, isso envolve um trabalho, tem que ir no hospital para fazer isso. E alguns pacientes eles já estão satisfeitos com a laringe eletrônica para poder voltar a falar. Porque, como o senhor disse, já são pacientes que vêm de um longo processo, né? Isso. E aí, quando chegam nesse estágio de ter pelo menos um aparelho que ele consiga... Isso, é aquele entendimento. Se já resolve, então às vezes no entendimento do paciente oncológico, o bom é inimigo do ótimo, né? Então fica ali com alguma coisa que já está boa e evita fazer um procedimento a mais que pode trazer alguma complicação, alguma queixa, e ali ele já fica satisfeito. Porém, se o paciente é motivado para ter a prótese vocal, a gente também auxilia o paciente nesse sentido. O que é que o médico indica nesse momento? Qual é a orientação que ele dá para o paciente? Ou ele deixa o paciente à vontade para escolher? Não é bem assim. É claro que o paciente tem seus interesses, ele fica à vontade para escolher, mas o médico também é muito importante trabalhar com a equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo principalmente, psicólogo. E também o médico ele tem que treinar em si mesmo um feeling, uma capacidade de entender como é a condição de cada paciente. Existem pacientes que são mais tolerantes, existem pacientes que são menos tolerantes, outros que são mais perseverantes, outros que são menos perseverantes. Então, é claro que a opinião do paciente é muito importante, mas o médico também, ele deve dizer o que é mais interessante para cada caso, porque ele tem que utilizar da sua experiência e da sua expertise para poder dar um melhor resultado. Claro, doutor, que o que chega mais próximo do natural vai ter um custo maior. E vai exigir um trabalho maior também, como a manutenção, todos os cuidados. A laringe eletrônica hoje, ela gira em torno de quanto? Que eu imagino que tenha vários modelos no mercado, né? Isso. A laringe eletrônica, hoje em dia, ela pode ser entregue pelo SUS. Ainda a minoria dos pacientes consegue receber esse material e é importante que as entidades médicas, as diretorias hospitalares sejam conscientes de que existe isso e de que é possível ceder isso para o paciente. Dentro do sistema de saúde, eu vou falar que o preço que é em torno de R$3.000 a laringe eletrônica padrão. E que isso pode parecer caro para quem escuta, mas que na verdade, quando você coloca gastos hospitalares e a quantidade de pacientes que vão ser beneficiados com isso, não é um valor tão alto. Existem custos muito mais altos do que isso. E que, no sentido de reabilitação, é muito proveitoso dentro da sociedade para esse paciente poder voltar às suas atividades normais, que esse é o nosso objetivo, não é só curar o câncer, é também fazer com que essa pessoa seja de novo um indivíduo ativo, atuante, participante dos meios sociais. O paciente sempre vai ter que fazer a retirada das cordas vocais ou não? E no caso de poder preservar, a voz também fica comprometida? Bom, casos e casos. A primeira coisa é que, uma coisa que se tem em oncologia é o que chamamos de estadiamento. Pessoal, qual é o estágio que está a doença, né? Qual é o estágio que está a doença? Então, existem vários estágios da doença. O fato é que só faz a laringectomia quando a doença está no estágio 4. Mas existem opções antes do estágio 4 para se tratar o tumor de laringe sem precisar fazer a cirurgia. Então, existe cirurgia laser, cirurgia aberta mesmo, convencional, em que se tira só um pedaço da laringe nos tumores mais iniciais. Existe a radioterapia, com ou sem quimioterapia, que pode fazer o tratamento. Além de algumas outras opções que podem ser feitas, a cirurgia transoral. E o ideal é que se faça uma cirurgia, um procedimento, em que se tente preservar a laringe nos estágios iniciais. É o que nós chamamos de terapia de preservação de órgãos. Isso porque a laringe é um órgão muito único. Só ela faz com essa beleza, com essa elegância, esse trabalho de produzir a voz. Doutor, agora vamos voltar um pouquinho lá para o início da entrevista. A gente estava falando sobre quais são as causas para que o paciente tenha que se submeter a uma cirurgia como essa. Eu acho que nunca é demais a gente falar da prevenção, né? Se uma das maiores causas é o câncer de laringe, vamos falar agora da prevenção. Existem
medidas que podem ser tomadas, ou o ideal mesmo é só você observar se apareceu algum sinal, seja uma tosse, uma rouquidão. É difícil, né? Por conta de uma tosse, você já... Opa, será? É difícil você ter essa consciência, mas existem outras medidas? Existem. Bom, primeiro sobre as causas, sempre lembrar do tabagismo. O tabagismo em suas várias formas. Então, nós temos o cigarro comum, que é o produto mais largamente utilizado no século XX e início do século XXI, mas com as campanhas anti-cigarro, teve um consumo bastante reduzido na maior parte dos países que tiveram as campanhas. Lembrando que não são todos os países que têm essas campanhas. Tem alguns países que nunca tiveram campanha de cigarro, como por exemplo no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. No Brasil aconteceu a campanha e a partir do ano 2000 já não se pode mais ter propaganda de cigarro de jeito nenhum na televisão e tudo mais. E isso já melhorou bastante. Só que a indústria do tabaco ela vem buscando novas formas de ter novos consumidores. E nós estamos vendo a ascensão dos cigarros eletrônicos, que não sabemos ainda o quanto que eles são capazes de produzir o câncer, mas nós já sabemos que eles têm potencial por causa das substâncias que estão contidas neles. O tempo vai trazer essa resposta, né? Sinceramente, eu desejo, porque eu não desejo que ninguém fique doente, eu quero estar errado e achar que as pessoas não vão ficar doentes, mas eu fico triste porque aparentemente esse trabalho já começa a mostrar que realmente não é um produto sem risco. Recentemente saiu um trabalho muito interessante falando do uso da cannabis fumada. Não a cannabis que se utiliza em óleos e comprimidos para pacientes neurológicos, pacientes que têm ansiedade, convulsões, mas o cigarro de cannabis que é utilizado ilicitamente, que ele também aumenta o risco de câncer de laringe em 3,5 vezes em relação à pessoa normal. O risco de se ter um câncer quando se fuma, em relação a alguém que não fuma, é 25 vezes maior. E quando associado ao álcool, esse risco aumenta para 70 vezes mais. Outros fatores que podem estar associados ao risco do câncer de laringe sem cigarro são o HPV, que acontece na população, mas realmente HPV é mais comum câncer de garganta, não de laringe. Certo. E de uma forma bem mais rara, o refluxo. Então fica a sugestão para quem tem refluxo, para tratar o refluxo, não deixar isso acontecer por tanto tempo, porque existe uma associação distante, mas existe, do refluxo com câncer de laringe. De uma forma mais rara, algumas profissões, ocupações parecem ter essa relação, como por exemplo as pessoas que trabalham com produtos químicos. Faz todo sentido, né? Frentista, pessoas que trabalham em laboratórios de laboratórios químicos, com produtos químicos, pessoas que trabalham em salão de beleza. Esse produto químico em contato com a laringe, aquele cheiro, a pessoa sem proteção, o que se chama de EPI, a máscara, né, o óculos, pode em algum momento na vida daquela pessoa causar uma doença assim, e isso não é o desejável. Então é importante se proteger e saber conhecer dos riscos, tratar, se vacinar para o HPV, evitar o tabagismo e etilismo, o abuso, né, principalmente, e ao máximo também tentar evitar a exposição a produtos químicos e controlar o refluxo, se eventualmente tiver com refluxo. E pessoas que se enquadram nesses grupos que o senhor acabou de explicar, elas precisam fazer esse trabalho de prevenção, ou seja, ir ao médico especialista de quanto em quanto tempo? Olha, uma vez que elas estão expostas a esses agentes. Se não tiver com nenhum sintoma, o ideal é que vá numa consulta pelo menos uma vez a cada ano, pode ser até uma vez a cada 2 anos, se não tiver com sintomas. Mas é muito importante estar atento aos sintomas precoces, sinais e sintomas precoces do câncer de laringe. Então, rouquidão que não cura, nós dizemos assim, é uma rouquidão que vem e vai, normalmente não tem maior problema, mas rouquidão que vem e fica, alguma coisa significa. Então, não devemos deixar de olhar. Às vezes tem um vovô na casa da gente. A gente vai acostumando, né, doutor? Que ele vai ficando com aquela voz vai assim, mudando e você vai achando que é normal. É porque ele está com presbifonia, que ele é vovô e a voz vai ficando mais fraca no idoso. Não. Leva num especialista que ele precisa fazer o exame da garganta, que é a laringoscopia. A laringoscopia, como o nome está dizendo, é o exame que vê a laringe, né, que vê a garganta. Então é possível ver a laringe, não é um exame complicado, é muito mais simples do que a endoscopia e colonoscopia. E todo mundo que você conhece já fez a endoscopia. Então a laringoscopia é um exame bem mais simples e é possível fazer o diagnóstico. Mas não só a rouquidão. Tem que se lembrar também que às vezes nem tudo que acontece na garganta é nas cordas vocais, nas pregas vocais. Era isso que eu ia perguntar, porque se existe o tumor que não afeta as cordas vocais, isso quer dizer que ele pode estar lá antes de você ter algum efeito na sua voz, né? Isso. E aí, por vezes, a pessoa tem
uma dificuldade para deglutir, vai deglutir aí sente que trava na garganta, e sempre trava na garganta, mas não diz nada, não está perdendo peso. Aí quando vai ver, é um problema dessa natureza. Perda de peso de natureza inexplicada, dor ao deglutir, nódulos no pescoço, quando a pessoa apresenta um nódulozinho, que é o linfonodo, a landra, né? Que também pode já ser uma metástase daquela doença. Então, é muito importante estar atento aos sinais e sintomas para poder fazer o diagnóstico precoce e não levar o paciente para uma cirurgia. Essa semana mesmo, só essa semana, eu já vi 3 casos do câncer de laringe. Todos os 3 casos vão para a cirurgia já agressiva, já a cirurgia mutilante. Mas é claro que houve um momento em que esses tumores eram pequenos e poderiam ser tratados com cirurgia endoscópica, com laser ou com radioterapia. E poderiam ser, inclusive, curados com esse tratamento, sem precisar fazer a laringectomia. E aí, apresentando um dos sintomas, doutor, precisa imediatamente ir para um especialista ou você pode procurar o seu médico de confiança, consultá-lo para que ele encaminhe? Olha, eu acho que pode procurar um médico de confiança já para ele solicitar já os primeiros exames, para facilitar o diagnóstico. Infelizmente, o câncer de laringe tem essa particularidade, mas também eu vou fazer um paralelo. Temos também uma política pública de prevenção do CA colo-uterino e não se tem um questionamento sobre que política pública é essa, que é voltada para 50% da população brasileira, que é o grupo feminino, em que se faz o diagnóstico desse tipo de doença, precisa de uma sala, precisa de uma intimidade, precisa de um material para fazer o diagnóstico. A mesma coisa para o câncer de laringe, câncer de boca, poderia ser feito, em que pode-se fazer o diagnóstico dessa doença com exames relativamente simples, preservando alguma coisa do paciente. Não necessariamente a intimidade, mas fazer uma laringoscopia. Então, não é tão complicado quando se pensa em estrutura, apenas se precisa aprender a fazer uma estrutura para se fazer o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo desses pacientes. Certo. Para a gente encerrar, vamos só deixar claro para quem está em casa, no caso da laringe eletrônica, que pode ser adquirida pelo SUS, como é que o paciente deve proceder? Se ele está numa unidade que não é cadastrada, como é que ele pode procurar? Olha, desde 2019, a laringe eletrônica ou qualquer forma de reabilitação vocal é direito do SUS. O paciente, na verdade, desde 2002 que já era, mas em 2019 saiu uma lei em que o paciente pode procurar uma unidade. A unidade aqui em Fortaleza que estava cadastrada para fazer o tratamento, a reabilitação do paciente com laringe eletrônica era a Santa Casa de Fortaleza. Continua, mas a Santa Casa vem enfrentando dificuldades. Então, é muito importante agora que eu inclusive tive uma reunião recente com o deputado Alisson, que é da Comissão de Saúde, e com as unidades hospitalares, para que os hospitais que tratam oncologia em Fortaleza, que não são tão poucos assim, o Hospital das Clínicas, HGF, CRIO, e o Hospital Haroldo Joaçaba, podem se cadastrar para começar a entregar para os pacientes que são laringectomizados a laringe eletrônica, porque atualmente apenas 5% dos laringectomizados recebem a laringe eletrônica para se reabilitar. E mesmo não sendo cadastrado, o médico dá essa orientação, diz que o paciente tem direito, para pelo menos ele ser encaminhado? Se movimentar. Porque é algo, como é direito do paciente, não estamos falando de um grande custo, porque até mesmo o paciente que utiliza a laringe eletrônica, uma vez que eventualmente ele não consiga sobreviver à doença, aquela laringe dele pode ser doada para um paciente que precise depois. Então a família também precisa ser orientada, né? Porque a laringe eletrônica, apesar de não ser a melhor reabilitação, mas é uma reabilitação fácil. E ela só precisa trocar a pilha. O paciente só precisa trocar a pilha para usar de novo. Então, acho que a gente pode trabalhar muito, inclusive, com o que a gente já tem. Tá bom. Doutor Bonfim Júnior, cirurgião de cabeça e pescoço. Obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação. E pautas desse tipo pode trazer aqui para o Conexões para a gente levar esse conhecimento para a população, tá bom? Tá bom, obrigado. A gente que agradece. Você de casa, obrigada pela sua companhia. Nosso próximo encontro já fica marcado. Tchau, tchau.